Olá, hoje nós vamos resolver a prova do Cefet. A gente vai resolver a prova de matemática. A matemática começa na questão 11. Seguindo o planejamento de seu nutricionista, Gabriel utilizará durante o mês de novembro um suplemento alimentar. De acordo com a embalagem desse produto, a ingestão de uma dose é equivalente ao consumo de 30 gramas do suplemento. A prescrição possui 3 etapas abaixo descritas. A pergunta está aqui, né? Nesse pedacinho aqui de baixo. Se Gabriel seguir corretamente a prescrição do seu nutricionista, ao fim das 3 etapas, terá ingerido o equivalente em doses do suplemento a. Então a pergunta quer saber quantas doses do suplemento ele ingeriu. E aquele primeiro trecho ali do enunciado, a gente tinha uma informação. Uma dose é equivalente ao consumo de 30 gramas do suplemento. Eu já sei que uma dose são 30 gramas e vamos ver como é que a gente vai usar essa informação no texto. Etapa 1. Com início no dia 1º de novembro, às 10 horas da manhã, utilizar metade de uma dose do suplemento a cada 12 horas até o fim do dia 8 de novembro. Ele está me dizendo, na etapa 1, que ela vai começar no dia 1º de novembro e ela vai até o dia 8 de novembro. Não precisa ficar com medo de escrever as informações mais simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 dias. Começou às 10 horas da manhã, utilizando metade de uma dose a cada 12 horas. No primeiro dia, ele vai tomar metade de uma dose às 10 horas da manhã e a outra metade às 10 horas da noite. Ao fim do primeiro dia, ele tomou uma dose. Se é metade a cada 12 horas, é uma dose por dia. Então, é uma dose em cada um dos dias. Ou seja, no fim da etapa 1, ele tomou 8 doses. Já na etapa 2, ela começou no dia 9 de novembro e terminou no dia 16. Também foram 8 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. E às 10 horas da manhã, utilizar metade de uma dose do suplemento a cada 24 horas. No anterior era metade a cada 12. Agora é metade a cada 24. Então é só metade por dia. Então aqui ele usou meio, aqui meio. Então cada dia ele vai usar metade de uma dose. Como são 8 dias, a gente vai pegar e dividir por 2. Na etapa 1, né, a gente descobriu que eram 8 doses. Aqui na etapa 2, vão ser 4 doses. É só somar todos esses meios. Já na etapa 3, ele vai começar no dia 17 de novembro até o dia 30 de novembro. Aqui, todos os dias que a gente vai precisar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias. E aí ele está dizendo aqui que a gente vai utilizar metade de uma dose a cada 48 horas. Ou seja, a cada 2 dias vai ser metade. Então aqui, ó, 17 e 18, metade. 19 e 20, metade. 21, 22, metade. 23, 24, metade. 25, 26, metade. 27, 28, metade. 29, 30, metade. No total ele usou 1, 2, 3 doses e meia. Juntando essas metades, 3 doses e meia. E aí no total, 8 mais 4, 12, 13, 14, 15,5 doses. Questão 12. A professora Nair pede que Joãozinho vá ao quadro e calcule 72% de 50. No quadro, Joãozinho confundiu os números e calculou 50% de 72. Comparado ao resultado do cálculo original proposto pela professora, Joãozinho obteve um valor. Bom, para resolver essa questão, você pode já saber de antemão que A% de B é igual a B% de A. Se você souber disso, você já marca direto, que vão ser iguais, letra D. Mas não precisa necessariamente ter essa informação, porque a gente pode calcular de forma bem fácil. Primeiro, vamos começar calculando o 72% de 50.
Então, vamos lá. O que é 72%? É 72 sobre 100. D alguma coisa vezes 50. E aí eu posso cortar zero, mas não vou cortar agora não. Deixar para cortar só no final. 72 vezes 50. Aí arma e efetua, né? Faz a sua conta ali do lado. Ó. 72, 50. Multiplicação. 0 vezes 2, 0. Vezes 7, 0. 5 vezes 2, 10. 35, 36. Depois soma. 0, 0. 3.600. Aqui é multiplicação de fração, né? Lembra que 50 é a mesma coisa que 50 sobre 1. Tem um 1 aqui que eu não preciso escrever. É só eu imaginar que ele está ali. E aí, 100 vezes 1, 100. 3.600 sobre 100. Agora sim eu posso cortar os zeros de maneira mais fácil. Isso vai dar 36. Depois a gente vai calcular o que ele fez no quadro, né? 50% de 72. E aí é a mesma coisa. 50 sobre 100 vezes 72. Agora a gente vai fazer 50 vezes 72. De novo aqui, ó, embaixo do 1 do 72 também tem um imaginário. A gente não precisa botar, mas só saber que ele está ali. 50 vezes 72 a gente já fez, né? Que é 3.600. Dividido por 100, corta os zeros, também dá 36. Então, os dois resultados são iguais. Questão 13. Mariana é uma supersticiosa colecionadora que possui 3 números preferidos: 10, 28 e 54. Ela iniciará uma coleção de moedas e pretende seguir colecionando até que todas as suas moedas possam ser arrumadas sem sobras das 3 seguintes formas: todas em grupos com 10 moedas, todas em grupos com 28 moedas e todas em grupos com 54 moedas. A menor quantidade de moedas que permite Mariana alcançar seu objetivo está... Bom, quando a gente quer agrupar em grupos com 10 moedas, a gente quer pegar o total de moedas que a gente tem e dividir por 10. E aí, isso vão ser os 10 grupos. Quando eu quero agrupar em grupos com 28, eu vou dividir por 28. Se eu vou agrupar em grupos de 54, dividir por 54. Então, eu quero o quê? Que o total de moedas que ela tenha seja ao mesmo tempo divisível por 10, 54 e 28. Uma palavra que ajuda a gente a perceber que é o menor múltiplo comum é ele pedindo a menor quantidade de moedas. Então, como que a gente calcula o menor múltiplo comum de 3 números? A gente vai fazer a fatoração deles ao mesmo tempo. 10, 28 e 54. E aí, para encontrar o MMC, a gente vai fatorar sempre que for possível fatorar um deles. Fatoração prima aqui, lembrando. Então, algum deles é fatorável por 2? 10 por 2 é 5, 28 por 2 é 14, 54 por 2 é 27. Algum deles é por 2? O 14 é por 2 ainda. Então, 5, 7, 27. Algum é por 2? Não. Algum é por 3? Opa, o 27. Então, 5, 7 e 9. 27 dividido por 3, 9. Algum é por 3? O 9. Então, 5, 7, 9 dividido por 3, 3. Algum é por 3? Ó, o 3. Então, 5, 7, 1. Chegou em 1, posso ignorar essa coluna que não vou usar mais ela. Agora, algum é dividido por 3? Não. Vamos pro próximo primo. 5. Então, 1, 7. E agora o próximo primo, 7. Aqui deu 1. O MMC de 10, 28 e 54 é 2 ao quadrado. Aí, ó, 1, 2, 3 vezes 3 ao cubo, vezes 5, vezes 7. Eu recomendo que para fazer essa conta, a gente vá de baixo para cima. A gente faça assim: 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 dá 30, 60, 90, 105. 105 vezes 3, 305.
315. 315 vezes 3, 300, 600, 900, 15, 15, 15, 45. 945. 945 vezes 2, 900 vezes 2 é 1.800. 45 vezes 2 é 90, então 1.890. E 1.890 vezes 2, 1.000 vezes 2 é 2.000, 800 é 1.600 e 90 é 180. 2.000 com 1.600, 3.600, 3.780. E 3.780 está entre 3.100 e 4.100. É óbvio que não precisa resolver essa questão fazendo cálculo assim de cabeça, mas eu recomendo como exercício que vocês sempre tentem fazer essas contas mentalmente para ir melhorando no cálculo mental. Aqui, se a gente fosse resolver com calma, a gente pega esse cara daqui e vai fazendo, né? 2 ao quadrado é 4, que é 2 vezes 2. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Vezes 5 vezes 7. Aí a gente faz essa conta daqui, ó. 4 vezes 27, aí faz no canto. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. Então, 108. Depois pode fazer essa daqui. 7 vezes 5, 35. E por último, 35 vezes 108. 5 vezes 8, isso é tudo multiplicação. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0, com 4, 4. 5 vezes 1, 5. Bota um 0. 3 vezes 8, 24. Aqui vai 2. 3 vezes 0, 0, com 2, 2. 3 vezes 1, 3. Então, 0, 8, 7, 3. 3.780. Agora, questão 14. Dados dois números inteiros positivos, A e B, um novo número m é obtido a partir de uma sequência de operações, como apresentado abaixo. Assinale a única alternativa com um valor que pode ser assumido por m, a depender da escolha inicial dos números A e B. Então, eu posso ir testando A e B até encontrar um valor da alternativa? Pode, mas pode ser que demore bastante. Então, vamos entender como é que a gente vai desenvolver esse cara. Vamos aos poucos. A gente tem aqui, né, parcelas, as partes de uma soma. Então, vamos olhar cada parcela individualmente. Essa primeira parcela é o quadrado de uma soma. E aí, se vocês lembram que o quadrado da soma é a mais b ao quadrado, como o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, já vai ganhar bastante tempo e já vai conseguir resolver a questão um pouco mais rápido. Ah, mas não lembro como é que faz isso. Não tem problema. Vocês vão pegar esse cara ao quadrado e perguntar: o que é um cara ao quadrado? Ah, é ele. Então, 2a mais 4b vezes ele mesmo. 2a mais 4b. E aqui a gente vai fazer a distributiva. Então, 2a vezes 2a. Número vezes número, letra vezes letra. 2 vezes 2, 4. A vezes a ao quadrado. 2a vezes 4b. 2 vezes 4, 8. A vezes b, AB. 4b vezes 2a. 4 vezes 2, 8. B vezes A. Lembra que a gente vai botar em ordem alfabética AB e vai seguir o padrão de sempre botar as letras em ordem alfabética para facilitar na hora de somar os monômios com a mesma parte literal. A gente não se confundir achando que são diferentes. E aqui, 4 vezes 4, 16. B vezes B, B ao quadrado. Esse eu fiz com bastante calma, passo a passo. Os outros eu já vou botar o desenvolvimento direto. Então, quando a gente for resolver aqui 4a menos 2b, né, indo ali para o nosso trinômio do quadrado perfeito, esse daqui, né,
Esse é o quadrado da soma. Esse cara já é o quadrado da diferença, que a única coisa que mudaria é o primeiro sinal. Ficaria a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, como é 4a menos 2b ao quadrado, a gente consegue transformar esse cara nele vezes ele mesmo, e fazendo toda a distributividade, a gente chega nisso aqui. Agora, o nosso terceiro cara, nossa terceira parcela, ela é 2a mais 4b vezes 2a menos 4b. Bom, agora a gente já não está mais no trinômio do quadrado perfeito. A gente precisa lembrar de outro produto notável, que é a diferença de dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a mais b, que multiplica por a menos b. Então, como eu tenho uma soma de dois caras multiplicando a diferença de dois caras, é só eu transformar no primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ou seja, 2a mais 4b multiplicado por 2a menos 4b. Nesse eu não vou nem fazer a distributiva, porque esse a regra facilita tanto que essa aqui vale muito mais a pena a gente decorar, que é só o quadrado do primeiro. Então, 2a ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, e a ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16, e b ao quadrado é b ao quadrado. E o nosso último cara aqui, ó, ele não está elevado a potência nenhuma. Ele é simplesmente a diferença de duas potências. Eu posso abrir ele em 2a menos 4b e 2a mais 4b, mas eu não sei se é necessário. Eu vou pegar outra cor e vou juntar todos esses caras aqui. Então, o primeiro, né, que é esse daqui, a gente vai juntar, ó, o 8ab com 8ab, vai virar 16ab. Vou ficar com 4a ao quadrado mais 16ab mais 16b ao quadrado. O nosso segundo cara aqui, menos 8ab menos 8ab é menos 16ab, mais 16a ao quadrado, menos 16ab, mais 4b ao quadrado. Agora o terceiro, mais 4a ao quadrado, menos 16b ao quadrado. E o último, que a gente não fez conta nenhuma, mais 2a ao quadrado, menos 4b ao quadrado. Bom, agora que eu expandi todo mundo, vamos juntar os caras similares. Começando pelo 4a ao quadrado. Ó, então eu tenho a ao quadrado aqui, a ao quadrado aqui, a ao quadrado aqui e a ao quadrado aqui. Então, ó, eu tenho 4 com 16, 20, 24, 25, 26. Então, 26a ao quadrado. Agora, ó, mais 16ab menos 16... Opa, circulei errado. Menos 16ab. Somar e subtrair o mesmo cara, a gente cancela eles, porque isso vai dar zero. Mais 16b ao quadrado menos 16b ao quadrado. Opa, vai dar zero também. Então, cancela um com o outro. Mais 4b ao quadrado menos 4b ao quadrado. Vai dar zero também. Cancela um com o outro. Então, o resultado disso tudo deu 26a ao quadrado. Ou seja, m é igual a 26a ao quadrado. Agora fica muito mais fácil de eu testar e descobrir o valor do m. Porque, ó, vamos fazer alguns casos. Se o a for igual a 1, o m é igual a 26 vezes 1 ao quadrado. Ou seja, o m é 26. Está nas alternativas? Não. Se o a for igual a 2, o m é igual a 26 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, m é igual a 26 vezes 4.
m é igual a 104. Tá nas alternativas? Tá. Letra B. Depois que eu reduzir o problema a uma letra só, aí eu consigo ir testando valores de A para descobrir qual é o valor de M. Chegando aqui, eu poderia só falar que, então a alternativa tem que ser múltipla de 26. Mas aí não basta ser múltiplo de 26, né? Até porque o 78 é 26 vezes 3. Não pode ser qualquer múltiplo porque tem esse A ao quadrado aí na frente. Então é melhor testar. Agora a questão 15, questão de geometria. Um astrônomo amador deseja calcular a altura de uma torre de observação localizada em um parque de ciências. Para isso, ele posiciona a base de seu telescópio em um ponto A. Tá? Então a base está aqui. De um ponto A do chão, que fica a uma distância de 270 metros da base da torre representada pelo ponto P. Opa, então ele está me dizendo que essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto P, é de 270 metros. Vou anotando as informações para eu não ter que reler o problema. 270 metros da base da torre, representada pelo ponto P. Ele também posiciona verticalmente um bastão de 3 metros de altura em um ponto B. Opa, então esse bastão aqui tem 3 metros de altura, que está a 3 metros de A. Opa, então a distância aqui, ó, também é 3 metros. A distância do A até B. Colinear com AP. Tá, o B é colinear com AP. Beleza. Conforme o esquema apresentado abaixo. Como tem um desenho, isso facilita muito a interpretação, né? O visor do telescópio, representado pelo ponto C, é posicionado a 1 metro de altura em relação ao ponto A. Então, o C está a 1 metro em relação a A. Então, a altura aqui é 1. A linha de visão do telescópio passa exatamente pelo topo do bastão, ponto D, então ela passa aqui, e pelo topo da torre, ponto E. Ou seja, essa é a linha de visão do telescópio, segundo o segmento CE, que é o que eu acabei de desenhar. Considerando os dados acima, a altura da torre, desconsiderando possíveis erros de paralaxe e refração, é dada em metros por... Então ele quer saber a altura dessa torre. Vou chamar de x. Essa questão, ela não joga na nossa cara como que a gente vai resolver ela. Porque aqui a gente tem alguns trapézios e a gente não tem tanta coisa assim, a gente não estuda tanto trapézios para conseguir olhar e já saber o que a gente tem que fazer para resolver. A gente vai usar uma coisa muito comum em geometria, que é adicionar informação, construir outras coisas, completar as figuras. A gente pode traçar retas, ângulos e sair descobrindo coisas para facilitar nossa resolução. Então aqui, essa figura ela é quase um grande triângulo. Se eu completar aqui, ó, eu tenho um triângulo grande. Na verdade, eu vou dar um nome para esse ponto aqui. Deixa eu só apagar esse excesso e vou chamar esse cara aqui de ponto, ó, já foi A, B, C, D, E, vamos chamar de F. E aí aqui, se vocês perceberem, eu tenho 3 triângulos. Um triângulo pequenininho, que eu acabei de construir. Um triângulo médio, que é o FBD. E o triângulo grande, que é o FEP. A gente vai pensar nesses 3 triângulos para conseguir fazer alguma coisa. Como ele está dizendo que a torre e as hastes elas são perpendiculares, aqui ó, elas fazem 90 graus com essa mesma reta AP, segmento de reta AP, significa que AC, DB e EP são paralelos. E o que a gente tem quando a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal? A gente cria ângulos iguais, né? Esse ângulo daqui vai ser igual a esse outro ângulo daqui. A gente pode transportar o ângulo de uma paralela para outra. Esse ângulo alfa vai ser o mesmo que esse ângulo daqui, alfa, que vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. Todos esses ângulos laranjas são iguais. E esse ângulo aqui da ponta, vamos chamar ele de beta, ele vai ser comum aos 3 triângulos. Vou desenhar aqui separadamente os 3 triângulos. Então, aqui os 3 triângulos fora de escala. Observem os vértices para identificar qual é cada um, mas é o pequeno, o médio e o grande. E aí vamos botando as informações que a gente tem.
Eu sei o segmento FA, o valor dele? Não sei. Então, vou chamar de Y. Vou começar do pequeno, porque o médio, o pequeno faz parte dele, né? Eu sei o tamanho do segmento FB? Não sei, eu sei que é 3. E se eu sei que esse pedacinho aqui é Y, então aqui vai ser Y mais 3. E eu sei o segmento FP? Não, mas é Y mais 270. Aqui a gente chamou de X. DB foi dado, né, que é 3. E CA também foi dado, que é 1. E como a gente já viu, todos eles têm esse ângulo aqui em cima, que é o nosso ângulo laranja. E todos eles têm o ângulo ali de baixo, que é o ângulo roxo. A gente chamou de alfa e beta, mas eu poderia ter botado só laranja e roxo, que daria para identificar. Geralmente é bom botar uma letra, porque na hora que está fazendo a prova, geralmente a gente só tem uma cor para escrever, no máximo 2. E aí a gente vai usar semelhança de triângulos. Você já pode de cara perceber que o triângulo médio é o triplo do triângulo pequeno. Porque eles são semelhantes, eles têm todos os ângulos iguais. E esse cara é 1 e esse cara é 3. Ou seja, para eu transformar o pequeno ali no grande, eu multiplico por 3. Então, só com isso, eu já consigo saber que um cara é o triplo do outro e já daria para facilitar muito as contas. Mas eu vou resolver como se a gente não tivesse percebido essa etapa e fosse fazer as contas com toda a calma do mundo. Então, o que a gente faz? A gente vai observar os ângulos de cada triângulo. Ó. No triângulo pequeno, para onde o ângulo laranja está olhando? Para o Y. No triângulo médio, para onde que o ângulo laranja está olhando? Para o Y mais 3. No triângulo pequeno, para onde que o ângulo roxo está olhando? Para o 1. E no triângulo médio, para onde que o ângulo roxo está olhando? Para o 3. Então, nossa semelhança de triângulo sempre acompanhando os ângulos. Aí agora, só fazer multiplicação cruzada. Então, eu vou ter que 3y é igual a y mais 3. Subtrai o y dos dois lados, né? 2y é igual a 3. E divido por 2, y é igual a 3 sobre 2. Aqui eu posso botar em decimal, se quiser, 1,5. Já descobri o valor de y. Então, isso me ajuda a saber que esse cara daqui é 3 mais 1,5, 4,5. E que esse cara aqui de baixo é 271,5. Já botei um número. Isso vai facilitar na minha próxima comparação entre os triângulos. Agora, para descobrir o valor do x, eu posso comparar tanto o triângulo grande com o pequeno, quanto o triângulo grande com o triângulo médio. Tanto faz. Eu vou usar com o pequeno, só porque tem um lado ali 1 e talvez seja mais fácil. Vamos de novo começar com o ângulo laranja no pequeno. E o y é 1,5 que eu já descobri. O ângulo laranja está olhando para quem? Está olhando para o y, que é 1,5. No triângulo pequeno, né? No triângulo grande, o laranja está olhando para quem? Para o y mais 270, que é 271,5. Agora o roxo. No triângulo pequeno, ele está olhando para o 1. E no triângulo grande, ele está olhando para o x. De novo, multiplicação cruzada. 1,5x é igual a 271,5. Divido por 1,5, né? X é igual a 271,5 dividido por 1,5. Como é que eu divido o número com vírgula? Primeiro, eu tenho que ter certeza que os dois têm a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. O de cima tem um cara depois da vírgula, o de baixo tem um cara. Se isso acontece, então eu posso simplesmente ignorar a vírgula. É como se eu estivesse multiplicando os dois por 10. Então, ignoro essa vírgula, tiro ela, apaguei o 5 ali sem querer. E agora eu vou dividir 2.715 por 15. Bom, a gente pode simplificar por 5, depois dividir por 3,
Mas eu vou fazer a divisão longa, só para a gente treinar também. Então, 2.715 dividido por 15. Começa com 27. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 27? Uma. 27 menos 15, 12. Desce o 1. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 121? 10 é 150, não é muito. 9 ainda é muito. 8 vezes. 8 vezes 15 vai dar 120. Desce o 5. Quantas vezes o 15 cabe no 15? Uma vez. 181. Letra A, 181. Bom, exercício 16. Triângulo ABC abaixo, retângulo em B, então ângulo de 90 graus ali no B, é ponto médio de AB. O que significa? Que o E está no meio. Ou seja, esse pedaço daqui é igual a esse pedaço daqui. Os segmentos BC e EG são paralelos. Então, esse cara é paralelo a esse. Além disso, o ponto F é determinado pela interseção dos segmentos CE e BG. Então, o ponto F está no cruzamento desses dois segmentos de reta. Sabendo que BE é igual a 12, então esse pedaço daqui é 12. Bom, se a gente sabe que o E é ponto médio, né? Se esse pedaço daqui é 12, esse outro daqui também vai ser 12. E BC é 18, então aqui embaixo, ó, BC vai ser 18, vou escrever em cima. E CE, bom, CE é esse segmento aqui todo. É raiz de 468. O perímetro do triângulo EFG, então ele quer saber, ó, o perímetro desse triângulo daqui. Tá? Esse cara daqui. Eu pintei ele, mas é o perímetro só, é a borda, não é a área, não. Em centímetros é igual a... Bom, um problema de geometria desse tipo, para a gente abordar ele, a gente tem que sair encontrando tudo que a gente conseguir até chegar na informação sobre os lados desse triângulo EFG. Eu vou pegar de novo a imagem dessa questão para o desenho ficar perfeito, vou botar aqui do lado para a gente resolver em cima dela. Algumas coisas nessa questão tem que chamar a atenção. Uma delas é falar, ó, de segmentos paralelos. Quando a questão de geometria está falando de segmentos paralelos, a gente tem que lembrar de retas paralelas cortadas por uma transversal. Mesma coisa que a gente fez lá no outro triângulo. Por quê? Porque se eu sei que esse cara daqui é paralelo a esse, eu sei que eu posso transportar ângulos entre essas paralelas. Então, esse ângulo azul daqui vai ser igual a esse ângulo azul daqui. E esse ângulo de 90 graus vai ser igual a esse ângulo de 90 graus. E a gente tem um ângulo laranja aqui em cima, que vai ser comum aos dois triângulos. Quais triângulos aqui que eu estou vendo? O AEG, o triângulo aqui de cima, e o ABC, que é o triângulo grande total. Então, esses dois triângulos são semelhantes. E o que ajuda eu saber que eles são semelhantes? Porque eu tenho informações sobre esses caras. Eu sei que AE vale 12. E eu sei que AB, que é esse segmento todo aqui, ó, vale 24. Então, eu já sei que o triângulo grande é o dobro do triângulo pequeno, quando a gente fala nas medidas dos lados. Eu nem preciso fazer toda aquela... a olhar para os ângulos, para onde que o ângulo laranja está olhando, o azul está olhando, para descobrir que se aqui embaixo é 18, então aqui em cima, ó, EG vai ser 9. Mas se eu fosse resolver usando os ângulos, eu faria assim. O ângulo laranja está olhando para onde no triângulo pequeno? Para esse cara ali que a gente ainda não sabia. Vamos chamar de X. O ângulo laranja está olhando para onde no triângulo grande? 18.
O ângulo azul está olhando para onde no triângulo pequeno? Para o 12. O ângulo azul está olhando para quem no triângulo grande? Para o 24. Lembrando que esse olhando é sempre para o lado, né? Nunca é para um ângulo, para um vértice. Fazendo a multiplicação cruzada, 24x é igual a 12 vezes 18, que é 180, mais 36, que é 216. Aí x é igual a 216 dividido por 24. Se a gente fizer a conta, vai dar exatamente 9, que a gente já descobriu. Então, olha como que é importante a gente conseguir observar as relações entre os triângulos, né? A razão de semelhança entre os triângulos, para não precisar ficar fazendo essa conta toda. Enquanto menos conta a gente faz, menos chance de errar. Vou apagar essa conta aqui, que a gente não precisou dela, né? A gente descobriu isso só olhando para o triângulo. Bom, agora eu quero descobrir os outros lados, né? O EF e o FG. Essa próxima parte eu acho que ela é bem difícil para um aluno do nono ano, porque você tem que relembrar a palavra-chave que foi dado ali no enunciado, né? Que BC e AG são paralelos. O que a gente estuda sobre retas paralelas? A gente estuda retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente vai ter que usar essa informação. Aqui, se a gente sabe que EG e BC são paralelos, se a gente pode prolongar, vamos fazer um desenho aqui rápido dessa mesma figura, né? Aqui no meio o F, fazer só mais ou menos para a gente entender o que tem que ser feito. O E, aqui o B e aqui o C. Eu prolonguei os segmentos para ficar claro na nossa matéria de retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente aprende, né, que a gente pode relacionar esse ângulo, não, já usei laranja, vamos usar roxo, esse ângulo daqui com esse daqui, certo? Eu posso, se eu não souber relacionar direto, eu posso lembrar que, se aqui é roxo, então aqui é roxo. Esses são mais fáceis de lembrar, e aí o outro vai ser roxo porque é oposto pelo vértice. Então, se aqui é o ângulo preto, aqui também vai ser, e o de baixo também vai ser, porque é oposto pelo vértice. Então, o que eu quis mostrar com aquele desenho dali? Que eu vou poder relacionar os ângulos, desse triângulo aqui de baixo, roxo, e o ângulo preto, com os ângulos do triângulo ali de cima. Esse aqui vai ser roxo, esse aqui vai ser roxo, aquele ali é preto, e esse aqui vai ser preto. E esse ângulo aqui do meio, ele é comum aos dois triângulos, porque eles são opostos pelo vértice. Então, esse aqui é igual a esse, né? Deixa eu fazer embaixo do F. Esses dois ângulos são iguais. Então, esses dois triângulos, eles têm os mesmos ângulos. Eles também são semelhantes. E eu também posso olhar e falar que a razão de semelhança é 2. Ou seja, o triângulo pequeno aqui, um lado para onde esse ângulo de um tracinho está olhando para o 9. E para onde que o ângulo de um tracinho aqui embaixo está olhando? Está olhando para o 18. Então, o triângulo de baixo é o dobro do triângulo de cima quando a gente pensa na medida dos lados. Então, se eu chamar esse cara aqui de K, esse outro cara vai ser 2K. E se eu chamar esse segmento aqui de W, aqui de baixo vai ser 2W. O de baixo é o dobro do de cima. Vou apagar esse desenho aqui no canto. A gente podia ter feito isso direto na figura, né? Eu separei só para ficar mais claro. Bom, mas aí, o que adiantou a gente saber disso tudo? Primeiro, vamos olhar que eu já sei que EC é igual a raiz quadrada de 468. Mas eu também que EC é igual a W mais 2W, né? Que é 3W, que vai ser a raiz de 468.
Ou seja, o pedacinho W ali, que é o que eu quero, vai ser a raiz de 468 dividido por 3. Bom, então a gente já descobriu o W. Vamos deixar ele ali parado, depois a gente mexe com ele. Agora a gente vai descobrir o K. A gente não sabe qual é o valor do segmento GB, né? Esse segmento daqui. Então eu não posso fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Então primeiro eu tenho que descobrir o valor de GB, depois eu vou fazer essa mesma continha. Só que o triângulo, a gente vai olhar agora para o triângulo EGB, né? O E aqui, o G aqui e o B aqui. Estou falando desse triângulo daqui, ó. A gente sabe que EB vale 12, né? O problema já deu. A gente já encontrou que EG vale 9 e a gente sabe que esse triângulo ele é retângulo. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de GB, que no nosso caso é 3K. Vou deixar como 3K para facilitar a gente já encontrar o valor de K direto. O teorema de Pitágoras, o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, 144, que é 12 ao quadrado, mais 81, que é 9 ao quadrado, é igual a 9k ao quadrado. Lembrando que 3 ao quadrado é 9, k ao quadrado, k ao quadrado. 144 com 81 é 225, que é igual a 9k ao quadrado. Aí eu vou dividir por 9, né? Vai ficar k ao quadrado é 225 dividido por 9. E aí a gente faz a conta ali com calma, né? Ó, 225 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe no 22? 2. Aí dá 18. Aí 18, 19, 20, 21, 22. 4. Desce o 5. Quantas vezes o 9 cabe no 45? 5. Resta o 0. Ah, então isso aqui deu 25. Mas eu descobri o valor de k ao quadrado. K ao quadrado é 25. Qual número que é o quadrado dá 25? Bom, pode ser mais 5 ou menos 5. Lembra que ao quadrado a gente tem duas opções. Só que é um problema de geometria. Eu estou falando do tamanho de um segmento. E um segmento não pode ser negativo. Então aqui a gente pensa só no valor positivo. K igual a 5. Bom, agora eu já descobri o valor de K. E eu já descobri o valor de W. Então, eu já poderia resolver o problema. Só que tem um detalhe. Se eu somar 9 com 5 com raiz de 468 sobre 3, eu não chego em nenhuma alternativa. Então, é claramente esse raiz de 468 sobre 3 que está me atrapalhando. Eu vou ter que reescrever ele de alguma maneira. Não tem fração na alternativa. Então, eu vou ter que sumir com aquele 3 que está ali embaixo. Para isso, eu vou ter que fatorar o meu 468 para tentar simplificar, tirar alguém aí dessa raiz. Como é que a gente faz? Fazer aqui no canto esquerdo. Então, a gente pega o 468 e fatora. Dividido por 2 dá 234. Por 2 dá 117. Aí por 3 vai dar 39. E por 3 dá 13. E aí por 13 que dá 1. Então, 468, aqui, ó, 468 é igual a 2 ao quadrado, ó, juntei 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 13. Fatorei o 468. Então, a raiz de 468 é igual à raiz disso aqui tudo. Opa, só que eu tenho um cara ao quadrado na raiz. Quem que está ali ao quadrado que vai me ajudar? O 3. Porque eu estou dividindo por 3, né? Então é interessante que eu tenho um 3 em cima para cortar. Então eu vou escrever a raiz de 468. 3 ao quadrado vai para fora da raiz, como 3. Raiz de 2 ao quadrado vezes 13. Não adianta eu tirar esse 2 da raiz, eu também posso. Só que olha as alternativas. Não tem raiz de 13 ali. Né? Tem raiz de 52 ou raiz de 468. Então, eu vou ter que deixar
esse 2 ao quadrado ali, porque quanto que é 2 ao quadrado? É 4. E quanto é que é 4 vezes 13? É 52. Então, isso vai ser 3 raiz de 52. Então, não tem nenhum motivo para eu não tirar esse 2 da raiz, além das alternativas. Então, tem que estar sempre olhando para as alternativas para saber aonde que a gente quer chegar. E aí, o meu W, ele vai virar 3 vezes a raiz de 52 dividido por 3. Quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, né? Cancela. Então, W é igual a raiz de 52. Pronto. Agora sim eu vou conseguir resolver. Porque eu quero o perímetro. É a soma dos três lados. Então, o perímetro, né? Vamos chamar de P, é igual a 9 mais 5 mais a raiz de 52. Então, é 14 raiz de 50, mais raiz de 52, letra C. Vamos lá, questão 17. A igreja de uma cidade tem a tradição de, no início de determinadas horas do dia, tocar o seu sino o número de vezes correspondente àquela hora. Qualquer que seja a hora iniciada, o intervalo de tempo entre os toques sequenciais é o mesmo. A partir das 6 horas da manhã, o sino dessa igreja é tocado 6 vezes, com o último desses toques ocorrendo 30 segundos depois do primeiro toque. E ao meio-dia, esse sino será tocado 12 vezes. Entre o primeiro toque e o 12º toque desse sino, terá passado em segundos. Então vamos lá. Sino de igreja, todo mundo que já foi em cidadezinha ou que tem uma igreja perto de casa que o sino toca, sabe sobre o que essa questão está falando. 3 horas, o sino vai tocar 3 vezes, 5 horas, 5 vezes, assim por diante. Essa é uma questão que vocês têm que tomar muito cuidado, porque é uma questão que está exigindo de vocês um pensamento devagar, está exigindo que vocês analisem e pensem com calma, mas ela fornece uma resposta rápida, intuitiva, muito boa, de você falar assim, nas 6 do primeiro até o sexto, foram 30 segundos. Então 30 segundos. Ele quer saber as 12. Então, do primeiro até os 12. Vai ser o dobro, né? Vão ser 60 segundos. Aí a pessoa vai lá e marca a letra B. Certo? Mas cuidado que esse é um tipo de problema bem comum, que é um tipo de erro, né? Que a gente chama de errar por um. Então, é quando a gente não pensa no intervalo de tempo, mas pensa no momento. Como assim? Imagina que você arrumou um trabalho para limpar um prédio. E você vai ter que limpar do 8º andar até o 12º andar. E foi dado para você das 8 horas até o meio-dia para limpar isso tudo. Quantas horas você vai ter por andar? Então, o nosso pensamento rápido diz o quê? Bom, das 8 às 12, do 8º ao 12º, 1 hora por andar. Só que o problema é que andar, a gente mede nos intervalos, a gente mede nos momentos exatos. Então, andar 8, andar 9, andar 10, andar 11 e andar 12. São 5 andares. E hora a gente mede nos intervalos. A hora é de 8 às 9, 1 hora. De 9 às 10, 2 horas. De 10 às 11, 3 horas. E de 11 às 12, 4 horas. Então, de 8 a 12 são 4 horas, não são 5. Então, esse é o problema de errar por um. É quando a gente conta errado o que era para contar como intervalo, o que era para contar como um momento. E é o que está acontecendo aqui. Se a gente organizar essa informação com calma, vocês vão ver o que acontece. Vamos botar as badaladas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta badalada. Bom, se eu tenho o mesmo tempo, né, o tracinho é a badalada. Os tracinhos horizontais é a badalada acontecendo, né? A badalada não é instantânea, ela vai tocando. É um som que vai tocando. Então, se eu for pensar que são 30 segundos para esses intervalos daqui, entre a primeira e a segunda, né, a terceira e a quarta, a quinta e a sexta, eu chego na interpretação de que eu tenho 6 segundos por intervalo. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 6 segundos, que dão 30 segundos.
E se eu faço a mesma coisa, só que agora de 1 até 12, eu consigo entender por que não vai ser o dobro do tempo. Aqui, ó, tá faltando um link ali, ó. Esse pedaço de 1 até 6 tem 5 intervalos, que é a mesma coisa que o pedaço daqui do 1 até 6, e é a mesma coisa do que o 7 até o 12. Mas eu tenho um intervalo a mais, que é a conexão desses dois caras, do 6 até o 7. Então, se cada intervalo desses é igual ao intervalo de cima, porque ele está falando que os intervalos são constantes em todos os horários, quantos intervalos eu tenho do 1 até o 12? Eu tenho 11 intervalos. Então vão ser 11 vezes 6, 66 segundos. Então, esse é o tipo de questão que vale a pena pensar com calma, desenhar, fazer bastante coisa. Sempre que a resposta for muito intuitiva, muito rápida, que você lê o problema, pensar e falar tipo, ah, é essa. Pensa que isso pode ser o tipo de erro que a questão quer te induzir a fazer. Que você tome uma decisão rápida quando você deveria estar tomando uma decisão devagar, fazendo conta, escrevendo e pensando aos poucos. Vamos lá, questão 18. Durante um treino de uma equipe de futebol, o técnico planeja aplicar um exercício em uma região plana delimitada por 3 cones. Os cones são posicionados nos pontos A, B e C, formando um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Então, o nosso triângulo retângulo com um cone C representando o vértice do ângulo reto. Então, ó, o ângulo reto aqui é C. Aí vamos botar A aqui em cima e B aqui. Tá. O técnico, para aumentar o desafio do exercício, posiciona um obstáculo no ponto D da altura CD relativa ao lado AB. Ou seja, o que é a altura relativa ao lado AB? A gente vai pensar que o lado AB é a base. Então, essa imagem aqui do triângulo não ajuda tanto essa posição. Então, se AB for a base, qual é a altura de AB? Vai ser esse lado aqui, ó, perpendicular a ela, indo até o C. Mas você na prova, observando isso, você pode simplesmente girar a prova, botar o AB para baixo, né, para desenhar a altura. Lembra que a altura é sempre perpendicular à base, né? Então, aqui, ó, perpendicular vai ser 90 graus aqui dos dois lados. E aqui é o ponto D, né? Então, porque DC é a altura relativa ao lado AB. Estabelecendo uma distância de A até D igual a x metros. Então, essa distância aqui, ó, AD, é de x metros. Se a altura CD exceder é ser a mais, é adicionado, excede AD em 2 unidades, então o que é exceder em 2 unidades? É 2 unidades a mais. Então, esse cara é o AD mais 2, excedeu em 2 unidades. O valor de x para que BD seja o triplo de AD, então BD é esse segmento aqui. Se eu quero ser o triplo de AD, eu quero ser 3x. Aqui eu tenho uma figura que tem que chamar a atenção quando a gente está falando de triângulo retângulo, né? Quando a gente estuda relações métricas no triângulo retângulo, a gente vê muito esse daqui, que são 3 triângulos retângulos aqui. Eu tenho o triângulo retângulo aqui, ó, de cima, tenho o triângulo retângulo aqui de baixo e tenho o triângulo retângulo grande, que é o total. Então, a gente sabe, né? Vamos usar cores de novo, ó. Se eu chamar esse ângulo aqui, o ângulo vermelho, de alfa, e o ângulo aqui embaixo, o ângulo roxo, de beta, todos esses triângulos retângulos, eles vão ter ângulos somando 180. Então, olhando para o grande, alfa mais beta mais 90 é 180. Aí, olhando para o de cima, alfa, eu tenho 90 aqui, então vai ser alfa 90, aqui vai ser beta. E olhando para o de baixo, eu tenho beta 90, o que está faltando? Aqui vai ser alfa. E aí eu sei que esses triângulos todos são semelhantes, né? Já é bom saber isso de antemão, só de olhar para a figura, por ter estudado relações métricas no triângulo retângulo. Ou a gente decora a fórmula das relações métricas
E a gente sabe que a altura h ao quadrado é igual ao produto das duas partes aqui da hipotenusa, m vezes n, certo? Lembrando lá daquele triângulo padrão que a gente vai botando os valores aqui é h, aqui m, n, isso aqui tudo é a, aí aqui é b e aqui é c. Então, ou você lembra da fórmula, ou então, como eu prefiro resolver, a gente olha para os ângulos e faz a mesma coisa que fez nas outras figuras. No triângulo ali de cima, para onde é que o beta está olhando? Está olhando para o x. Então, x. No triângulo de baixo, para onde é que o beta está olhando? Para o x mais 2. Então, x está para x mais 2. No triângulo de cima, onde é que o alfa está olhando? X mais 2. Assim como x mais 2 está para, no triângulo de baixo, o alfa está olhando para o 3x. 3x. Multiplicação cruzada, vou fazer aqui embaixo. Ó. 3x vezes x é igual a x mais 2 vezes x mais 2. Precisa do parênteses para a gente saber que é todo mundo multiplicando por todo mundo. 3x vezes x, 3x ao quadrado. Aqui é x mais 2 ao quadrado, né? De novo, trinômio do quadrado perfeito. Se souberem que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ganha tempo. Agora, não sei, não decorei essa parte. Aí, distributiva. X vezes x, x vezes 2, 2 vezes x, 2 vezes 2. Vou botar a resposta direto, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu tenho letra dos dois lados da minha equação, né? Vou querer resolver uma equação do segundo grau, aqui por enquanto. Então, a gente vai passar esse 3x, né? Subtrair 3x dos dois lados, e vamos ficar com 0 é igual a menos 2x ao quadrado, mais 4x, mais 4. Se eu quiser, eu posso dividir todo mundo por 2 também, para facilitar aí os coeficientes. Mas não vou fazer isso não, vou resolver do jeito que está. Eu poderia partir para a resolução por soma e produto, por exemplo. Mas não vou. Por quê? Por causa das alternativas. Eu não vou nem começar a tentar por soma e produto, porque as alternativas elas são o valor de x. Então, com esses caras aqui, eu não vou descobrir eles usando soma e produto. Eu vou descobrir eles usando Bhaskara, ou completamento de quadrados. Então, vou usar a fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser, ó, o b aqui ó, é o mais 4, o a é o menos 2 e o c é o 4. Então, b ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é mais 4. Então, vai dar 16. Menos 4 vezes menos 2, 4 vezes 2 é 8, menos com menos é mais. Dá 8. 8 vezes 4, 32. Mais 32. Então, delta é igual a 48. E ali na fórmula de Bhaskara, as raízes vão ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, como b é 4, vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 48, sobre 2 vezes o a, que é menos 2, então sobre menos 4. Então, a gente quebra esse problema em duas soluções. Menos 4 menos a raiz de 48 sobre menos 4 e menos 4 mais a raiz de 48 sobre menos 4. Bom, mas eu posso ter duas respostas? É múltipla escolha, só tenho uma. Não. Aqui, de novo, é um problema de geometria. Eu não posso ter um valor negativo.
A nossa resposta de baixo, por exemplo, vai dar um número negativo, e aí eu vou ter que cancelar ela. Mas a gente ainda vai descobrir isso. Então, eu vou apagar essa continha aqui da esquerda só para a gente terminar de reescrever esses valores aqui das raízes. E reescrever por quê? Eu já não fiz Bhaskara, já não acabou, já não descobri as raízes? Sim, mas as alternativas, elas não estão iguais às raízes. Então, eu preciso fazer alguma coisa ainda, preciso transformar de alguma forma essa raiz que eu encontrei naquela alternativa. E para isso, vale muito a pena eu olhar para a raiz. Olha as alternativas, raiz de 3 e raiz de 5. Olha as raízes, raiz de 48. Então, eu não quero essa raiz de 48. Então, eu vou fatorar o 48 para modificar essa raiz. 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. Por que eu juntei os quadrados? Porque aí eu tenho que raiz de 48 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E esse cara ao quadrado eu posso tirar da raiz, né? Então, raiz de 48 é igual a 2 vezes 2 vezes a raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Opa, já cheguei numa raiz de 3, que é alguma coisa que eu quero ali. Então, eu vou reescrever esse primeiro cara aqui. Então, eu tinha menos 4, aí eu vou ficar com menos 4 raiz de 3 dividido por menos 4. Lembrando que isso é a mesma coisa que menos 4 sobre menos 4 mais menos 4 raiz de 3 sobre menos 4. Se eu fosse somar essas frações, né, como os denominadores são iguais, eu somaria os numeradores, que ficaria exatamente isso daqui, e repetiria o denominador, que ficaria exatamente isso. Então, isso é para lembrar que quando a gente tiver uma soma, uma subtração no numerador, e eu quiser simplificar numerador com denominador, eu tenho que simplificar todas as parcelas com o denominador. Então, eu vou ter que simplificar aqui, ó, o menos 4 com menos 4, que dá 1, e com esse menos 4, que também dá 1 positivo. Então, vai ficar 1 mais 1 raiz de 3. Certo? E ficou positivo porque era menos em cima, menos embaixo, né? Menos com menos, mais na divisão. E aí, eu nem preciso tentar fazer com esse daqui, mas se eu fizer, vocês vão ver que vai acabar chegando em 1 menos raiz de 3, que não está nas alternativas. Então, só pode ser a de cima, 1 mais raiz de 3. Então, aqui, ó, letra A. Uma coisa que vocês não podem esquecer numa prova múltipla escolha, que essas soluções aqui que eu estou fazendo são as soluções mais desenvolvidas, onde eu estou escrevendo o máximo possível, fazendo da maneira mais, entre aspas, correta. Mas vocês têm alternativa, certo? A questão tem múltipla escolha. Então, eu poderia ter parado aqui, nesse exato momento, depois de ter feito essa análise, ter dito que o valor de x é um desses 4. Então é só testar ali para ver qual que funciona. Então se eu fosse testar, por exemplo, a letra C, ficaria 3 mais raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3 mais 2, vai virar 5 mais raiz de 3, teria que ser igual a 5 mais raiz de 3 dividido por 9 mais 3 raiz de 3. Substituir o x por esse cara daqui. E aí eu ia fazer a multiplicação cruzada e ia ver que vai dar errado. Não vai dar igual. Então, não seria a letra C. E aí testo a letra B, testo a letra D. Vai dar um certo trabalho, porque eu vou ter que testar 4 alternativas. Mas exige muito menos conteúdo do que a nossa solução padrão. Bom, vamos lá. Questão 19, para ser análise de gráfico, né? A empresa Tatuzão, especializada em perfuração de poços artesianos para a captação de água, cobra pela perfuração de um poço um valor fixo de R$ 10.000, quando este possui até 50 metros de profundidade.
Caso não encontre água até essa profundidade, é cobrada uma taxa extra por cada metro adicional perfurado, conforme o gráfico abaixo. Tá, então ele é fixo a cobrança, né, de 10 mil até os 50, e quando passa dos 50, aí vai sendo cobrado uma tarifa. E o que a gente sabe é que quando chega a 100, né, o preço que você paga é 17.500. Então, analisamos o gráfico. Senhor Antônio contratou a empresa Tatuzão, que perfurou um poço em seu sítio, pagando um total de 14.500 pelo serviço. Isso significa que o poço perfurado tem a profundidade total em metros. Bom, a gente tem que descobrir essa profundidade. Eu vou tentar mostrar um pouco do que eu falei na questão anterior, de resolver usando alternativa, sem precisar fazer excesso de conta, que não é uma maneira que vai garantir que a gente acerte, mas é uma maneira que às vezes a gente pode chegar num valor muito próximo sem precisar de tanto conteúdo. Então aqui, olha, ele quer saber quantos metros. Então, eu sei 50 metros, que pagou 10 mil, e eu sei 100 metros, que pagou 17.500. E a gente pode ver que a nossa variação aqui é linear, né? Está crescendo de forma linha reta. Se aqui no meio ó, tem 7.500, eu poderia saber certinho aqui quanto é que ele pagou entre 50 e 100, que é 75. Que o nosso valor vai estar aqui entre 10 mil e 17.500, que vai ser 13.750, né? De 10 para 13, 3.750, depois 6, 7.500, isso aí. Então, se fosse 75 metros, ele pagaria 13.750. Então, pode ser 75? Não. Pode ser 80? Vai pagar mais do que isso? Pode, porque ele tem que pagar mais do que 13.750, né? Ele tem que pagar 14.500. Ah, então vai ser D80. Vamos resolver ela agora com a equação fórmula padrão, para ver se a gente acertou ou não. Senhor Antônio contratou a empresa, tá? Ele pagou 14.500. Então, o que eu vou fazer para descobrir quanto que custou? Então, eu sei, ó, que os primeiros 50 metros custaram 10 mil. Os próximos 50 metros custaram 7.500. Certo? Então, se ele cobra uma taxa por metro adicional, ele cobrou 7.500 por 50 metros. Então, ó, isso aqui é dinheiro, isso aqui é metro. Quanto que ele vai cobrar por 1 metro? É só dividir os 7.500 por 50, né? Escrevi aqui como regra de 3. Se é 7.500 para 50, dividido por 50, você vai descobrir para 1. Mas fazendo a regra de 3 também vai ver, né? Que 50x é igual a 7.500. Então, x é 7.500 dividido por 50. A gente corta um zero para facilitar. E aí, dividir por 5 é o mesmo que dividir por 10 e multiplicar por 2. 750 dividido por 10, 75. Vezes 2, 150. Então, eu já descobri que o valor por metro é 150. Então, mas eu ainda não sei quantos metros ele botou. Só que eu sei que ele pagou 14.500. O que é 14.500? São os 10 mil iniciais mais 4.500 adicionais. Então, esses 4.500 foi 150 por metro. Então, é só eu pegar 4.500 e dividir por 150, o valor do metro. Corto zero de novo. Aqui eu posso simplificar ou já dividir direto, né? 45 dividido por 15 é 3. Então, 450 por 15 vai ser 30. Então, foram 30 metros adicionais ao quê? Aqui são os 50 metros iniciais e aqui são 30 metros adicionais. Então, isso dá exatamente 80 metros. Agora, a nossa última questão. O teleférico que liga os morros da Urca e do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um famoso cartão postal da cidade. Inspirados nesses morros, os organizadores de um congresso de matemática propuseram a construção
apresentada abaixo para, a partir dela, elaborar um logotipo para o evento. Nessa construção, D é o ponto médio do segmento AB. Então, ele está no meio, né, dividindo em duas partes iguais. Os segmentos AC e AE possuem mesmo comprimento. Os ângulos, então, AC e AE têm o mesmo... Não, AB, AC e AE têm o mesmo comprimento. Beleza. E os ângulos BAC e CB e CAE medem 30 graus cada um. Se S1 e S2 denotam, respectivamente, as áreas dos triângulos, então a razão... Bom, então eu tenho que descobrir a área de um triângulo, a área do outro triângulo e dividir um pelo outro. Ele está falando que esses segmentos aqui, ó, o segmento AC, vamos botar o segmento AE e o segmento AB, tem mesmo comprimento. Né? Dá para ver que o desenho está fora de escala, né? Claramente a gente não vai poder usar tanto a figura assim. Mas, então, se eles têm o mesmo comprimento, o que eu tenho mais de informação? Eu sei que esse cara é igual a esse, porque ele disse que D é o ponto médio. Eu vou chamar esse segmento AB de 2x, certo? Vou botar a figura ali do lado para facilitar a visualização. Pronto, aí aqui não tem o texto para atrapalhar. Então, eu vou falar que AB mede 2x. Por que eu estou chamando de 2x e não de x? Porque eu já sei que eu quero dividir esse cara por 2. Porque AD vai ser igual a B. Então, esse cara aqui vai ser x, esse cara vai ser x. Se eu chamasse AB de x, eu teria que chamar lá de x sobre 2 e x sobre 2 e ia ficar trabalhando com fração no problema todo. Que não tem problema, mas dá mais trabalho, é mais difícil, então vamos chamar de mais fácil. Então eu vou saber que AC também é 2x e AE, por consequência, também é 2x. Tá, o problema está me dando o valor de grau. Então está me dando aqui, ó, 30 graus e 30 graus. Vocês sempre têm que lembrar da matéria que vocês estão estudando no ano para a prova que vocês estão fazendo. É uma prova aplicada para alunos do 9º ano que vão entrar no ensino médio. Qual é a matéria que envolve triângulo e ângulo? Trigonometria no triângulo retângulo, certo? Seno, cosseno e tangente. Então, essa é a matéria que a gente pode usar para resolver esse problema. Só que antes de usar seno, cosseno e tangente, vamos tentar resolver mais ou menos olhando as figuras. Isso eu não garanto que a gente vai conseguir, mas vamos tentar só para a gente tentar marcar uma alternativa sem usar essa disciplina, já que muita gente não acaba desenvolvendo ela no 9º ano. Então, se a gente observar, eu tenho 2 triângulos aqui e eu quero calcular a área deles. Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. O meu triângulo mais alto, ele tem base x. O meu triângulo mais baixo, ele tem base 2x. E se vocês prestarem atenção, a altura do triângulo, se eu chamar a altura do triângulo mais baixo de h, parece que o grande é o dobro. Não parece? Visualmente, não posso. Parece o dobro. Então aqui eu vou chamar de 2h. E aí, qual que vai ser a área do triângulo mais alto? Base x vezes altura 2h sobre 2. A área desse triângulo mais alto vai ser 2hx sobre 2, que é hx. E qual vai ser a área do triângulo mais baixo? A área do triângulo mais baixo vai ser 2x vezes h sobre 2, que também é hx. Putz, então eu estou chegando que as áreas são iguais. Eu sei que elas são iguais? Claro que não. Estou fazendo isso daqui bem mais ou menos, as figuras não estão em escala, eu não posso tomar decisão nenhuma baseada no desenho, eu só estou tentando marcar uma alternativa sem usar todo o conteúdo que eu preciso para resolver essa questão. E aí, se as áreas fossem iguais,
Então, S1 sobre S2 seria 1. A área 1 sobre a área 2 seria igual a 1. Vamos ver as alternativas e ver qual que está mais próxima de 1, para ver se a gente consegue marcar. 2/3, 2 dividido por 3, é 0,6 aproximadamente. Raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, dividido por 2, daria 0,85. 2 dividido por 3 é 1,5. E 2 vezes a raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 é 1,7, 2 vezes 1,7 é 3,4, 3,4 dividido por 3, aí esse aqui eu vou ter que pensar, é a mesma coisa que 34 dividido por 30, né? E se eu fizer 34 dividido por 30, dá 1, sobra 4, aí boto 0,40, 1,1, eu vou aproximar como 1,1. E aí, qual das alternativas está mais próxima de 1, que é o que a gente chegou ali bem mais ou menos? A letra D, que é 1,1. Tá certo? Ainda não sei. Mas estou marcando uma alternativa sem usar o conteúdo de seno e cosseno, que talvez eu não tenha aprendido, que eu talvez não consiga dominar para essa questão. Então, a gente conseguiu fazer alguma coisa e chegar numa alternativa. Agora, vamos usar o conteúdo para chegar na resposta certa da maneira correta. Então, essa primeira análise toda está perfeita. Só que para descobrir, né, qual que é a altura do triângulo, eu vou traçar essa altura aqui, para isso ficar mais fácil de visualizar. E como a altura ela é perpendicular à base, eu vou estar criando aqui triângulos retângulos. Vamos separar esses dois triângulos retângulos aqui embaixo, ó. Então, do triângulo grande, eu tenho esse triângulo aqui, ó, que tem um ângulo de 30 graus. O lado aqui de baixo, eu não sei quanto é que é. Essa hipotenusa é 2x. E essa altura que eu quero, vou chamar de H2, a altura do triângulo 2. Então, a gente tem esse triângulo daqui, também 90 graus. Aqui é 30 não, desculpa. Aqui no outro, aqui é 60, né? Porque são os dois ângulos ali juntos, ó. 30 com 30, 60. Aqui que é 30. E aí a hipotenusa também é 2x. E a altura aqui eu vou chamar de H1. E o que a gente vai usar desse 60 e desse 30? A gente vai usar o seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E aí tem que lembrar da tabelinha do seno, cosseno e tangente. Então, tem que lembrar da tabelinha para poder aplicar ela nesse exercício. E aí, primeiro triângulo, vamos chamar esse cara aqui, né? A gente está chamando do triângulo 2. Então, vamos calcular primeiro o H2. A gente vai usar aqui seno de 60 é igual a cateto oposto, H2, sobre hipotenusa 2x. Seno de 60, pela tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a H2 sobre 2x. Multiplicação cruzada, 2x raiz de 3 é igual a 2H2. E aí divido por 2 para falar que H2 é igual a x raiz de 3. E agora do meu outro triângulo, eu vou ter seno de 30 é igual a cateto oposto H1 sobre hipotenusa 2x. Né? Estou fazendo cateto oposto e hipotenusa, igual eu fiz aqui, cateto oposto e hipotenusa. Seno de 30 pela tabela é meio. Então, meio é igual a H1 sobre 2x. E aí, multiplicação cruzada, 2x é igual a 2H1. H1 é igual a x. Então, eu já descobri que esse cara daqui é x.
E esse d cara é x raiz de 3. Agora eu posso calcular o S1, que é a área do triângulo 1. A base do triângulo 1, que é 2x, vezes a altura, que é x, dividido por 2. Então, 2x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado. E a área do triângulo 2 é a base do triângulo 2, que é x, vezes a altura, que é x raiz de 3, sobre 2. Então, x ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E aí vou fazer a conta do S1 dividido por S2 ali na esquerda. Então, vai ficar S1, que é x ao quadrado, dividido por S2, que é x ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho x ao quadrado em cima da fração e x ao quadrado embaixo, eu posso simplificar e cortar. Então, nossa fração ela vira 1 dividido por raiz de 3 sobre 2. Como é que divide por uma fração? Inverte a de baixo, multiplica pela de cima. Então, 1 vezes 2 raiz de 3, que é 2 raiz de 3. Essa é a resposta? Não, porque a gente tem que racionalizar. Não posso deixar essa raiz no denominador. Deixa eu acertar aqui a raiz. Como é que racionaliza? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, a gente vai chegar em 2 raiz de 3 sobre 3. Bom, e por acaso, a gente chegou na mesma resposta. A nossa primeira solução, ela não garantia em nada que a nossa resposta estava certa. Certo? Mas ela era uma saída para não precisar dominar todo esse conteúdo. Imagina, a prova é amanhã, você não aprendeu isso. O que eu posso fazer? Vou deixar em branco? Vou chutar? Não. Pensa, raciocina com as informações que você tem para chegar num resultado. Dá para fazer isso em quase todas as questões.